tudo bem? Eu sou a Bruna, criadora da Tessi Trama, e vou te ensinar a fazer um porta-agulhas para colocar no sofá. Ele também pode ser utilizado como um descanso de xícaras. Além de ser uma peça super funcional, ela ainda decora. Então, nesta aula, a gente vai fazer este porta-agulhas de colocar no sofá. Ele fica colocado assim, dessa forma no sofá. Aqui a gente pode até colocar xícaras e vai ficar protegidinho o nosso sofá. Para fazer essa peça, nós vamos usar o fio multi-arte. Ele tem 6 cabos e eu não cheguei a usar todo o novelo, sobrou metade do novelo. Então, com um pouco mais do que um desses aqui menores, é possível fazer essa peça, ou com este aqui dá para fazer 2. Sobrou essa quantidade aqui deste novelo. Eu usei uma agulha de 13,5. O recomendado pelo fabricante é uma agulha de 4 ou 4,5. Vocês usem a que estão acostumadas a usar. Eu usei a de 13,5 porque eu tenho o ponto mais frouxo. Como eu estou mais acostumada a trabalhar com fio de malha, o meu ponto é mais frouxo. Então, eu estou usando uma agulha um pouquinho menor para dar uma ajustada aí na tensão do meu ponto. Também vamos precisar de um marcador, que é opcional, mas ele vai te ajudar aí nas viradas das carreiras. Também é preciso uma tesourinha. E também tenham em mãos os materiais que vocês vão colocar dentro do organizador para que vocês possam fazer as divisórias personalizadas para o tamanho que você precisa. Então, basicamente é isso. Nós vamos precisar do fio, de uma tesourinha, a agulha, um marcador e os materiais aí que vocês estão pensando em colocar no organizador para facilitar na hora das divisórias. Vamos dar início a essa aula? Nós vamos começar fazendo essa parte plana. Ela é bem retinha. Depois, aqui numa das pontas, nós faremos o bolsinho. Eu vou passar as medidas para vocês. De comprimento, ela terá aproximadamente 71 centímetros. E de largura, aproximadamente 21 centímetros. Depois que a gente concluir essa parte plana, aqui embaixo nós faremos o bolsinho para colocar as nossas agulhas, a tesourinha. E ele, eu vou deixar aproximadamente 12 centímetros aqui para ele. E o total da peça plana, aqui com um bolsinho já dobrado, vai ficar com aproximadamente 60 centímetros, um pouquinho menos. Então, se vocês quiserem fazer maior, pode fazer. E se as tuas agulhas forem mais compridas, deixa o bolsinho aqui um pouquinho mais para cima, para que elas fiquem mais protegidinhas. Eu tô usando como parâmetro aqui a tesourinha, porque eu quero que fique fácil de tirar e, ao mesmo tempo, eu quero que ela fique mais escondidinha. Então, por isso que eu fiz desse tamanho. Se você fizer aqui mais compridinho, considera também fazer mais correntinhas para que aqui fique maior. Esses tamanhos que eu passei aqui são os tamanhos que eu escolhi aqui para minha peça. Vocês podem fazer mais largo, mais comprido, o bolsinho pode ser menor ou maior. Vocês podem inventar e fazer do tamanho que vocês preferirem. Antes de começar, eu quero explicar para vocês por que eu fiz nessa direção. Aqui a gente tem carreiras de pontos baixos no sentido de ida e volta. A gente vai fazendo pontos baixos e volta fazendo pontos baixos. Aqui nas laterais fica bem retinho, não tendo necessidade de fazer um acabamento, tanto deste lado quanto aqui do outro lado, e as pontas também ficam bem retinhas. De todos os lados, fica bem certinho. Eu optei em fazer nessa direção, o comprimento dela tá assim, porque se a gente faz para cima, quando nós fizermos o bolsinho, ele pode esticar na hora de colocar as coisas. Quando a gente dobra o bolso, aqui fica mais fácil de encontrar linhas retas para costurar. Além disso, o ponto fica mais bonito, parecendo que é um outro ponto e não só um ponto baixo. Então, por isso que a gente faz nessa direção. Eu fiz essa parte com 100 correntinhas. Aqui eu vou fazer com vocês uma amostrinha para que fique mais próximo aqui do vídeo e vocês possam visualizar melhor o que está sendo feito. Então, eu vou iniciar com menos correntinhas, vou iniciar com 20 correntinhas e vocês façam 100 correntinhas
Ou, se quiserem fazer maior, façam com mais correntinhas, e se quiserem fazer menor, aí coloquem menos correntinhas. Pois as correntinhas determinam o comprimento do trabalho, e as carreiras vão determinar a largura do trabalho. Então, eu vou iniciar aqui, peguei aqui o meu fio multi-arte. A cor que eu vou utilizar é essa daqui. Eu pego aqui o fio pelo meio do novelo. Vou começar, então, fazendo a primeira correntinha. Para fazer essa primeira correntinha, eu insiro a minha agulha aqui por baixo e giro. Faço a laçadinha e introduzo a agulha aqui por dentro dessa laçadinha para fazer a minha primeira correntinha. Essa primeira correntinha, ela vai ser um nozinho. Eu não vou usar ela como um ponto. Então, eu só fiz aqui a primeira correntinha. Agora, eu vou fazer o total de 20 correntinhas para fazer a amostra. Mas vocês façam aí o total de 100 correntinhas iniciais. É muito importante que essas primeiras correntinhas não fiquem apertadas. Então, se você aperta o ponto, pega uma agulha maior para iniciar essas correntinhas. Senão, a parte lateral vai ficar toda encolhida, enquanto as outras carreiras vão crescer, ficando mais ou menos assim. Não fica legal. Então, não apertem as correntinhas, que isso vai fazer uma diferença muito grande no resultado final do trabalho. Então, aqui eu vou iniciar fazendo 100 correntinhas sem apertar. Elas ficam bem delicadas aqui. Vou laçando o meu fio e passando aqui por dentro da alcinha. Vou fazer, então, um total de 20 correntinhas e eu já volto para fazer a próxima parte junto com vocês. Vocês façam 100 correntinhas. Fiz aqui as minhas 20 correntinhas e vocês fizeram 100. Agora, eu vou fazer mais uma correntinha de subida, totalizando 21, e vocês vão ficar com 101 correntinhas. Essa última aqui que eu fiz, antes da de subida, eu vou dar uma puxadinha nela aqui pro lado. Assim, esse aqui, essa correntinha fica como o primeiro ponto dessa carreira. Então, a última que eu fiz, a 20ª, está aqui. Então, vocês façam isso daqui, que já vai deixar mais direitinho o trabalho de vocês. Agora, nós vamos fazer os pontos pela parte de trás das correntinhas, para que o acabamento fique mais bonito. Eu vou mostrar aqui como é que fica, antes de mostrar como que faz. Quando a gente faz os pontos baixos da forma como eu vou mostrar aqui na primeira carreira, aqui a lateral vai ficar dessa forma aqui, do mesmo jeito que é do outro lado. Vão ficar os dois ladinhos iguais, assim. Isso vai deixar um acabamento muito mais bonito. Então, para dar esse efeito, a gente vai fazer os pontos baixos na parte de trás das correntinhas. Tem essas alcinhas aqui na parte de trás e é onde nós vamos introduzir a agulha. Então, aqui eu vou pular essas duas e vou vir na alcinha de trás dessa aqui de baixo, da terceira. Então, eu vou virar aqui, vou pular essa alcinha aqui da correntinha, essa aqui também, e venho na terceira alcinha e vou introduzir a minha agulha aqui pela parte de trás. Então, vou virar aqui, nessa correntinha, eu vou introduzir a minha agulha. Só vou ajustar aqui essa alcinha que ficou maior. Então, introduzi aqui na parte de trás. Laço o meu fio, trago para frente, dou a altura de um ponto, laço o meu fio e passo a agulha por dentro dessas duas alcinhas que estão na agulha. Agora, eu venho no próximo, na parte de trás. Venho aqui na alcinha de trás, introduzo a minha agulha, laço o meu fio, trago para frente e concluo o meu ponto baixo. E eu vou seguir fazendo assim, sempre os pontos baixos na alcinha de trás da correntinha. Até o final dessa carreira, até concluir todos os pontos baixos, chegar aqui nessa primeira correntinha. Eu vou fazer até chegar aqui, e quando eu chegar aqui, eu volto pra gente fazer junto. Reparem como tá ficando aqui embaixo, fica bem mais bonito.
Então, eu vou fazer e já volto pra gente continuar esse trabalho junto. Cheguei aqui no final, falta aqui a última correntinha. Reparem que é um ponto para cada ponto da base. Não pode fazer pontos a mais, senão o teu trabalho vai crescer aumentando e vai estar errado. Então, é só um ponto para cada ponto aqui da base. Cheguei aqui no finalzinho, ainda tem essa última correntinha aqui para eu fazer o ponto baixo aqui dentro dela, na parte de trás. E concluir essa carreira. Agora, a gente conta quantos pontos foram feitos. Aqui eu conto esse primeiro aqui também, que foi a primeira correntinha feita aqui. Então, aqui vai ter 20 pontos baixos, porque eu fiz 20 correntinhas iniciais. E vocês terão 100 pontos baixos nessa primeira carreira. Então, contando com esse primeiro aqui. Então, depois de conferir, a gente parte para a próxima carreira. Nós vamos conferir mais no início. Depois, eventualmente, confere para ver se está tudo certo. Não precisa conferir em todas as carreiras. Depois de fazer todos os pontos baixos nesta carreira, a gente pode vir aqui com um marcador. Se você não quiser usar o marcador, não tem problema. É só gravar que aqui tem o último ponto baixo feito e depois na outra carreira vocês vão entender o porquê que a gente coloca o marcador. Então, eu coloquei aqui o marcador nas alcinhas de cima do último ponto baixo, faço uma correntinha e viro o meu trabalho. Sempre a gente vira nessa direção aqui. Em todas as carreiras, a gente vai virar para o mesmo ladinho. Aqui tem a última correntinha que eu fiz e a alcinha de cima do último ponto baixo. O marcador tá aqui dizendo que é para eu pular ele. Então, eu venho aqui no próximo ponto. Depois do marcador, insiro a minha agulha nas alcinhas de cima. Aqui as alcinhas de cima do ponto, só que na parte de trás dele. Vou inserir minha agulha aqui e fazer um ponto baixo. Aqui eu já posso retirar o marcador. Então, aqui eu pulei as alcinhas de cima desse ponto aqui, do primeiro ponto desse lado, né, que no caso é o último ponto baixo feito aqui, e a correntinha. Eu vou fazer aqui sem o marcador para mostrar para vocês. Talvez vocês não queiram usar o marcador, então fica mais claro o que eu fiz aqui. Mas, se usar o marcador, coloque ele aqui no último ponto. Então, sem o marcador, a gente faz a correntinha e vira o trabalho. Aqui a gente pula essa alcinha da correntinha e essa alcinha do último ponto. Vamos no próximo, inserimos a agulha, laçamos o fio e fazemos um ponto baixo. E aqui do ladinho vai ficando bem retinho. Agora eu vou no próximo, insiro a minha agulha, é só nas alcinhas de cima, não vai em mais nenhum lugar aqui a agulha, só nas alcinhas de cima. Insiro aqui a minha agulha, laço o fio para fazer o próximo ponto. Aqui, para que não fique com buracos aqui entre os pontos, a gente deixa a alcinha aqui menor, a gente não deixa ela muito alongada. Porque se ela ficar muito grande, vai ficar um buraco. Eu vou mostrar aqui o que acontece, não faça assim. Fica esses buracões aqui, ó, porque a alcinha aqui de cima tá muito grande. Para evitar isso, nós deixamos ela ajustadinha aqui na agulha. Agora, eu vou no próximo, faço um ponto baixo. Vou no próximo, faço outro ponto baixo. Um para cada ponto da base, sempre nas alcinhas de cima do ponto. Eu vou fazer isso até chegar ao final dessa carreira. Quando eu chegar lá no finalzinho, no penúltimo ponto, eu volto para a gente fazer o último ponto junto. Cheguei aqui no final da carreira, falta fazer o penúltimo ponto e o último. Reparem como já tá ficando bem retinho, tanto aqui na lateral, quanto nessa parte aqui. Se lá no início as correntinhas estivessem apertadas, o trabalho estaria assim, repuxando, ó, porque aqui teria menos espaço. Como ela ficou certinha, ficou mais frouxa, então ela acompanhou aqui o tamanho dos pontos. Se na tua peça já tá começando a repuxar aqui embaixo, esse é o problema, aí desmancha e faz direitinho.
Faz aqui as correntinhas sem ficar apertadas. Eu deixei para fazer aqui com vocês esses dois últimos pontinhos. Esse aqui é normal, a gente insere nas alcinhas de cima e finaliza ele. Esse aqui é o penúltimo ponto. Falta ainda um pontinho, que é esse daqui. Reparem que aqui atrás dos pontos tem essas alcinhas aqui. Esse último ponto também tem, é bem nela que a gente vai inserir a agulha. Aqui do outro lado dele, tem a correntinha, que é a primeira correntinha de subida que a gente fez, essa daqui. E é bem nessa alcinha aqui de trás dela que a gente vai inserir a agulha, só nessa alcinha aqui, a gente não vai colocar nos dois ladinhos, para que fique bem retinho desse lado aqui também. Então, eu venho aqui nessa alcinha, insiro a minha agulha dentro, bem assim. Que é essa alcinha aqui de trás. Que nesse caso aqui é a correntinha, né? Vou inserir minha agulha, laçar meu fio pra frente e concluir o último ponto dessa carreira. Aqui de novo, se vocês quiserem contar, tem que ter 100 pontos baixos. Aqui no meu tem 20, porque eu tô fazendo só uma amostra. Então, aqui tem que ter a mesma quantidade que na carreira anterior. Principalmente no início do trabalho, é importante dar uma modelada para ver se tá tudo ok. Porque depois, no decorrer, a gente vai pegando o jeito, não precisa mais contar tanto, né? Então, fica mais fácil que fique certinho. Agora, aqui no começo, como a gente tem as primeiras etapas, que aqui essa segunda carreira, ela é diferente da anterior. A terceira, também, ela muda aqui no final, em relação à anterior. E a partir daí vai ser sempre a mesma coisa, e não vai mais mudar. Mas até a terceira muda. Então, eu aconselho que até a terceira, verifica se a peça tá retinha, se tá tudo legal, porque se ela não estiver reta no começo, ela não vai ficar reta no final. Então, até a terceira carreira, toma bastante cuidado. E depois, no decorrer da peça, quando quiser colocar assim numa base plana para verificar, melhor. Mas aí já não é tão necessário fazer isso. Depois de fazer aqui o último ponto, a gente vem com o marcador, caso você queira usar um marcador, aqui em cima. Faço uma correntinha de subida e viro o meu trabalho daquele mesmo jeitinho, pro mesmo lado. Pulo aqui o marcador, vou colocar ele ao contrário, que eu acho que fica mais fácil. Vou colocar ele assim. Então, eu viro o meu trabalho. Vou pular o marcador e venho aqui no próximo ponto. O marcador tá ali, venho no próximo e faço um ponto baixo. Eu vou usar o marcador só nessa carreira aqui, eu prefiro 100. Eu coloquei aqui só para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Vou fazer aqui de novo sem o marcador, para que fique bem claro. Então, sem o marcador, depois de fazer aqui o último ponto baixo, eu faço uma correntinha de subida, viro a minha peça, pulo essa aqui de cima e mais essa, e venho aqui na terceira. Aqui é a correntinha e o último ponto baixo. Venho aqui na terceira alcinha, que neste caso aqui é o segundo ponto da base. E faço um ponto baixo. E agora eu sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto da base, só introduzindo a agulha nas alcinhas de cima. Lembrando de deixar essa alcinha aqui mais ajustadinha, não muito grande. Também não pode apertar demais para não repuxar o trabalho, mas só tomar o cuidado de deixar a distância certa dela. Agora, eu vou seguir fazendo até chegar lá no final. E quando eu chegar aqui no penúltimo ponto, eu volto pra gente fazer ele junto e mais o ponto final do final também. Cheguei aqui no penúltimo ponto, vou fazer ele normalmente, nas duas alcinhas. E esse aqui, que é o último ponto, ele tem essa alcinha aqui. Aqui desse lado dá pra ver. Essa alcinha aqui. Então, reparem aqui que é a perninha de lá do ponto na parte de trás, ó. Aqui tem essa perninha do ponto.
é nela que a gente vai introduzir a agulha. Não é mais nessa alcinha aqui de trás, é nessa perninha aqui e só nela. Não vamos pegar duas alcinhas, é só uma. Desse outro lado fica assim. Então, ao chegar aqui no finalzinho, eu introduzo a agulha só nessa alcinha aqui. E faço aqui um ponto baixo. Assim, fica bem retinho aqui do lado, ó. Agora, eu faço uma correntinha e viro o meu trabalho dessa forma aqui. Agora, eu não vou colocar o marcador. Pulo essa, pulo essa. Vou na terceira alcinha. E faço um ponto baixo. E agora, eu sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto da base até o final dessa carreira. Eu vou seguir fazendo e quando eu chegar aqui no penúltimo eu volto de novo pra gente fazer junto. Cheguei aqui ao final da carreira, vou fazer o penúltimo ponto normalmente. Aqui tá a perninha do ponto, na parte de trás. É nessa perninha que eu vou introduzir a agulha. Aqui tem uma perninha, aqui tá a outra. É dentro dela que a gente vai introduzir. E aqui eu faço o último ponto baixo desta carreira. Faço uma correntinha de subida, viro, pulo a correntinha e o último ponto baixo. Vou na terceira alcinha. Faço um ponto baixo. E agora eu sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto da base até chegar ao final dessa carreira. Eu vou seguir aqui fazendo até chegar no penúltimo ponto e já volto. Cheguei aqui no penúltimo ponto, vou fazer ele. E aqui no último, vou na alcinha daqui, na perninha de cá do ponto. Introduzo a minha agulha nela, laço o meu fio e faço o último ponto. Então, tá ficando dessa forma aqui, tá bem retinho dos dois lados, e a partir da terceira carreira, a forma de fazer o último ponto é igual, até o final, até o tamanho que você quiser fazer vai ser sempre do mesmo jeito. Aqui eu vou fazer mais uma viradinha com vocês, e mais uma final de carreira antes da gente partir para a próxima etapa. Então, aqui a gente faz uma correntinha de subida, vira o trabalho, pula essas duas alcinhas e viemos aqui na terceira, que é o segundo ponto da base. E vamos fazer um ponto baixo para cada ponto da base até o final dessa carreira. Eu vou seguir aqui fazendo e quando eu chegar no final dessa carreira eu volto. Cheguei aqui no final da carreira, vou fazer aqui o penúltimo ponto. E no último, eu pego a perninha de lá do ponto, que é essa que já fica aqui bem pro cantinho. Insiro a minha agulha dentro dela e faço um ponto baixo. Aqui do ladinho vai ficando assim. Fica essas bolinhas ali, ó, esses buraquinhos bem pequenininhos. Do outro lado fica a mesma coisa. E agora, eu vou fazer carreiras de ida e volta até totalizar 40 carreiras. Serão 40 carreiras de pontos baixos. Vocês fazem até chegar em 40 carreiras, eu vou fazer aqui mais algumas e eu já volto pra gente dar andamento à próxima etapa. Fiz aqui algumas carreiras para mostrar para vocês como que fica a peça. Ela vai ficar dessa forma aqui, bem retinha nas laterais e de todos os lados. Aqui, desse ladinho, vão ficar as correntinhas aqui em cima, as alcinhas, né? E do outro lado fica exatamente igual. É esse detalhe que dá. E agora eu vou pegar a peça maior pra gente partir para a próxima etapa. Estou aqui com a minha peça. A peça maior, já não é mais a amostra. Vou fazer aqui a finalização, depois de ter feito aqui o último ponto baixo. Faço uma correntinha e corto o fio. Deixando aqui uma pontinha para finalizar.
Puxo a minha agulha para que a alcinha passe por dentro da correntinha que eu fiz. E aqui eu tenho um nozinho. Agora, a gente já vai esconder essa pontinha aqui e essa outra pontinha aqui também, para já trabalhar com a peça bem limpa. Eu vou virar aqui, viro dessa forma aqui, e vou pegar uma agulha menor, que eu acho mais fácil, mas dá pra fazer com a mesma agulha também. Venho aqui entre os pontos, introduzo a minha agulha e puxo essa pontinha. E vou esconder essa ponta aqui por dentro dos pontos. Vou introduzindo a minha agulha aqui por baixo das perninhas do ponto, por todas elas, e puxo o fio aqui por dentro. Se você preferir, pode fazer isso com uma agulha de tapeceiro, daí é mais fácil. Eu não gosto de fazer com essas pontas aqui, fazer as próximas etapas de uma peça sem esconder as pontinhas. Então, a cada etapa eu vou escondendo as pontas que sobram para já trabalhar com a peça limpa. Acho bem melhor. Já vou tendo uma ideia melhor de como ela tá ficando. Então, eu faço isso por baixo de alguns pontos. Sempre cuidando para não aparecer a agulha lá do outro lado quando a gente introduz, porque se aparecer a agulha, o fio também vai pro outro lado. Então, é só nas perninhas mesmo, assim, do lado de trás, ó, fica assim. Não aparece a agulha lá do outro lado. Ó, vai ficar assim, fica bem escondidinha. Essa pontinha aqui eu vou cortar. Caso você queira colocar um pouquinho de cola, coloca ali dentro, passa o fio um pouquinho mais pra frente e depois corta. Vou cortar aqui essa ponta. E agora eu vou repetir a mesma coisa lá na outra pontinha. Tanto faz se a gente vai esconder a ponta aqui pela frente do trabalho ou por trás dele. Aqui tá a frente, que eu digo, é que os pontos a gente estava fazendo nessa direção, eu posso esconder dentro deles mesmo, não apenas na parte de trás dele. Essa aqui eu vou esconder aqui pela frente. Então, eu vou introduzir a agulha aqui por baixo desse último ponto e puxar essa pontinha aqui por dentro. Se a gente fizer bastante calma, fazer direitinho, não aparece, mesmo escondendo pela frente. Então, só nas perninhas aqui. Cuidado para não puxar, para não dobrar ali a ponta. Deixar ele bem descansadinho aqui, ó, sem puxar. Escondi aqui por dentro de alguns pontinhos e agora eu já vou cortar essa ponta. Então, eu escondi aqui essa pontinha também por dentro de alguns pontinhos e ficou bem retinho aqui nas pontas. Então, as pontas estão arrematadas e aqui a gente vai fazer o bolsinho desse lado de cá. Aqui, a gente só cuida o lado que tá o ponto. Eu terminei ele aqui, esse aqui eu tava fazendo nessa direção. Aqui foi onde eu escondi a última ponta, que é onde eu terminei todas essas carreiras. Essa aqui vai ser a parte que vai ficar pra cima. Aqui, nessa outra ponta, a gente vai fazer, então, o bolso. Vou deixar essa peça dobrada aqui. Aqui eu vou fazer o bolso. Primeira coisa para fazer o bolso é a gente saber onde que vai, qual é o tamanho, né, que ele vai ficar. Então, eu vou deixar ele com 12 centímetros mais ou menos de cada lado. Então, aqui eu vejo, tem que ficar com 12 aqui. E aqui também tem que ficar com 12. Vou dobrar ele um pouquinho mais pra cima. Tá bem certinho. Então, eu vou ajeitar bem, pra que fique bem certinho. E aqui a gente pode, inclusive, contar aqui os pontinhos do lado
para que não tenha dúvida da onde que a gente vai fazer essa marcação, né? Essas costuras. Eu vou usar aqui marcadores. Então, aqui nessa dobrinha vão ficar 2 pontinhos juntos aqui. E aqui todos eles têm que ter um casalzinho. Tem que ter um parzinho. Até chegar lá em cima. E aqui eu vou marcar esse aqui de cima com esse. Colocar um marcadorzinho aqui. Também vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, eu vou contar quantos pontinhos tem aqui na lateral e vou deixar a mesma quantidade aqui desse lado e vou colocar um marcador aqui também. Eu já contei ali do outro lado, tem 19 parzinhos, então vou fazer a mesma coisa aqui. Vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e o 19 é esse aqui da ponta que eu juntei ali com essa pontinha. Então, eu venho aqui, coloco meu marcador aqui. Então, aqui do lado tem 18 pontinhos, aqui também, e tá aqui no 19º preso aqui. Então, fica dessa forma aqui. Então, agora a gente vai iniciar a costura. Já deixamos aqui preso para que a peça não fique andando muito. Vamos iniciar a costura. Como que a gente vai fazer essa costura? Primeira coisa, nós vamos ver onde que será costurado, quais divisórias a gente quer fazer. Eu quero aqui ter um bolsinho para minha tesourinha. Aqui eu também tenho algumas agulhas que eu quero colocar aqui, então eu vou distribuir elas aqui dentro. Vocês peguem as agulhas que vocês vão usar, né, as que usam mais, para que a gente possa fazer essa distribuição aqui de acordo com a necessidade de vocês. Depois de distribuir aqui as agulhas, a gente já pode ver onde que serão feitas as costuras. Para essa primeira agulha aqui, que é menorzinha, eu vou costurar aqui. Então, eu vou deixar aqui 3 carreirinhas e farei uma das costuras aqui. Aqui na outra, eu já vou deixar 4 carreiras. Então, aqui eu já vou ter feito essa costura, eu venho aqui e faço outra costura. Para essa outra agulha aqui, também eu vou deixar um espaço pequenininho, porque ela é mais estreita. Já essa daqui, eu vou deixar 6 carreiras. E essa daqui também, vou fazer com espaço de 6 carreiras. E a tesourinha, eu vou deixar ela aqui com todo esse espaço para ela. Ela vai ficar um pouquinho mais para dentro, tá, do que eu tinha planejado. Vou deixar esse bolsinho um pouquinho mais alto para ficar escondido por causa da minha filha. Primeiro eu tinha pensado em deixar um pouquinho mais para cima, mas decidi deixar ela mais para baixo. Então, vou deixar ela assim. Então, eu já decidi aqui quais os lugares em que eu vou fazer essas divisórias. Se quiser deixar marcadinho com um pedacinho de fio, pode deixar. Eu já sei aqui que eu vou fazer 3 divisórias menores, né? Só com 2 carreiras aqui. Essa aqui é com 3, com 2 bloquinhos, né? Essa aqui vai ser com 4 carreiras. Essa aqui também. E depois eu já vou deixar aqui 6 carreiras, né? Que são 3 bloquinhos aqui. Tô contando essas linhas aqui como bloquinhos. E aqui é a mesma coisa, e o restante vai ser pra minha tesourinha. Bom, vocês fazem como achar melhor aí a divisória de vocês. Eu vou ensinar agora como que a gente faz essas divisórias aqui. Então, eu vou retirar aqui tudo que tá aqui dentro. Tirar minha tesourinha também. Pra fazer essa costura, eu vou pegar aqui de volta a agulha e o fio. Eu determinei que aqui vai ficar uma divisória, nessa linha aqui. Então, eu vou introduzir minha agulha bem aqui na partezinha de baixo. Vou vir aqui nessa carreira onde eu quero fazer essa divisória. Vou introduzir a minha agulha aqui, bem no pezinho. Vou pegar aqui uma carreirinha que é essa bem de baixo. Vou deixar uma sobrinha aqui de fio para depois fazer um acabamento, então vai ficar mais ou menos assim. E puxo o fio aqui por dentro. Trouxe ele lá pra frente. Agora eu vou deixar ele aqui atrás do trabalho. Puxar ele aqui um pouquinho, vou deixar ele aqui pra trás. Porque agora a gente vai fazer carreiras de pontos baixíssimos pra fechar aqui, pra unir um no outro. Então, agora eu tenho que cuidar pra não pegar essa ponta e pegar só o fio do rolo.
eu venho aqui no próximo pontinho, seguindo sempre essa linha aqui da carreira. Venho aqui no próximo, e aqui dentro eu tenho que sair lá do outro ladinho, no próximo ponto também, ó, aqui na parte de trás. Saio aqui do outro ladinho e trago o meu fio pra frente, fazendo um ponto baixíssimo. Vou no próximo, aqui entre os pontos tem aqui as perninhas deles. Eu vou entre essas perninhas sempre, ó. Que eu fui nessas perninhas aqui e agora eu vou naquela ali. Vou aqui no próximo, saio aqui atrás no próximo também. Aqui tá meu fio, tem que sair no de cima. Laço o fio aqui atrás, trago pra frente fazendo um baixíssimo. Já vim nessa perninha aqui, agora eu vou ali na próxima parte dela, do outro ladinho. Pulo o ponto e vou aqui. Aqui atrás, saiu aqui, esse aqui foi o último que eu fiz, eu saio ali na frente. Laço o fio e trago aqui pra frente. Agora eu vou aqui no próximo, na outra perninha. Saio aqui atrás, em cima desse aqui que eu já fiz. E é assim que a gente vai ficar fazendo os baixíssimos aqui. Vou aqui na outra perninha, saindo lá atrás. Assim fica bem retinho. Vou na próxima e saio lá atrás. Laço o meu fio, trago pra frente. Vou fazer isso até chegar lá em cima. Cheguei aqui no finalzinho. Olha só como é que fica bonito. Fica a correntinha aqui aparente. Agora que eu já fiz aqui o último, eu venho em cima dele. Fiz aqui no último pezinho, né? Eu vou passar por cima disso aqui e vou lá em cima, ó. Vou introduzir minha agulha e vou puxar meu fio. Ele saiu ali na partezinha de cima, como a gente já tava fazendo. Puxo o meu fio aqui pra frente. Pego aqui a minha tesourinha, corto, deixando aqui uma pontinha. Agora eu vou tirar aqui o fio de trás. Puxo a minha agulha para que o fio passe aqui por dentro do último ponto que eu fiz. Venho de trás para frente. Ó, aqui é o último lugar que eu fiz, ó, aqui tá o último tracinho. Eu vou vir de trás para frente aqui, saindo aqui no mesmo lugarzinho onde tá o meu fio. E vou puxar ele lá para trás. Para dar essa finalização aqui. Puxei lá para trás, só vou ajeitar aqui, tá tudo direitinho. Puxei lá para trás, vai ficar assim. Agora eu só tenho que esconder essa pontinha aqui. E aqui na parte de baixo, para fazer mais um acabamento, aqui foi onde a gente fez o nosso primeiro ponto. Para fazer um acabamento aqui, eu venho aqui por baixo das perninhas do ponto, vou introduzir a minha agulha, bem aqui embaixo delas. Vou puxar essa pontinha aqui por baixo, passando ali pro outro ladinho. Agora eu tenho que voltar com ela pra lá, pra dar aqui o acabamento. Então, ela saiu aqui. Ó, ela tá aqui e eu volto com ela ali por dentro. Que é bem aqui onde tem os tracinhos, ela tem que voltar pra cá. Pra isso, eu vou introduzir a minha agulha aqui em algum lugar, saindo ali. Saindo no mesmo lugar onde eu quero que ela entre, pra fazer essa correntinha aqui. Então, ela sai bem no pezinho da correntinha, eu puxo aqui por dentro, pra fazer essa finalização. Assim, ficou bem direitinho aqui no final também.
Como ela já tá aqui, agora eu vou esconder por dentro dos pontos. Já vou esconder essa pontinha aqui. Eu vou trazer ela aqui pra baixo desses pontos. Então, eu venho com ele aqui por trás. Vou trocar aqui a agulha. Venho aqui por trás e vou puxando essa alcinha aqui, essa pontinha, essa pontinha por trás das alcinhas. E vou introduzindo aqui embaixo dos pontos, puxando. Pegando só nas perninhas aqui na parte de trás, ó. Vai sair bem no meio, por baixo aqui das perninhas. E vou escondendo essa ponta. Depois, nos outros, a gente repete a mesma coisa. Então, eu vou mostrar mais essa aqui como que a gente esconde e aquela outra pontinha ali. É só nos pontos. Esse tracinho que fica aqui, a gente não usa ele, senão vai ficar muito aparente. Então, é só atrás das perninhas do ponto, para que fique reto, senão vai formar uma curvinha ali. Então, é só nessas perninhas que a gente esconde. Escondi, posso cortar. Quem costuma colar, pode colar. E fica assim. Desse outro ladinho aqui, eu também vou esconder. Então, ele já tá aqui, vou voltar com ele aqui por trás desses pontinhos. Tirar um pouco dessa ponta. Depois de esconder aqui uma parte, é só cortar a pontinha. E atrás vai ficar assim. Não dá pra ver direito onde a gente escondeu, ó. Fica bem direitinho. E aqui do outro lado, a gente já tem aqui quase um bolsinho pronto, porque falta costurar aqui na lateral também. Então, aqui eu vou colocar uma agulha menor, por isso que ele é menorzinho. Já vai aparecendo aqui como que vai ficar essas divisórias. Agora, a gente vai fazer as próximas divisórias. Eu quero deixar aqui a mesma distância daqui. Esse aqui tem 3 carreiras, esse aqui eu vou deixar 4. Vai ficar um pouquinho maior. É praticamente a mesma coisa. Agora, eu pego o fio de novo. Pego a agulha que eu tava usando. Deixo uma pontinha aqui pra fazer esse acabamento aqui de baixo. Venho aqui onde eu quero fazer, onde eu quero deixar essa distância. Deixei aqui 4 carreiras. Introduzo a minha agulha aqui bem na parte de baixo. Puxo o fio pra frente. Fazendo uma alcinha aqui. Deixo a pontinha de lado e vou usar só o fio do rolo. Agora, eu venho aqui, eu saio aqui do pezinho do ponto, ó, de um ladinho dele. Eu vou ali do outro lado. No outro pezinho dele. Saindo lá atrás, aqui um pouquinho mais pra cima. Laço o fio do rolo, laço ali atrás e trago pra frente, fazendo um baixíssimo. Vou no próximo pezinho, aqui entre eles, introduzo a minha agulha, vai sair ali um pouquinho mais pra frente. E sigo fazendo isso. É a mesma coisa que a gente fez no outro. Cheguei aqui no final, vou aqui no de cima, que vai ficar bem aqui acima também dos tracinhos. Aqui estão meus tracinhos, faço aqui também. Corto uma pontinha, deixo aqui uma ponta, puxo. Venho aqui de trás pra frente, introduzo a minha agulha e puxo essa pontinha aqui lá pra trás. E agora é só esconder as pontinhas como eu já mostrei como que faz, né? Do mesmo jeitinho.
Aqui, para vocês terem certeza que tá igual, podem contar aqui a quantidade de pontos baixíssimos, tem que ter a mesma quantidade dos dois ladinhos, para que não tenha ficado um lado maior do que o outro. E agora a gente segue fazendo as outras divisórias. Eu vou pegar um fio de outra cor para mostrar para vocês melhor como que faz, caso tenha ficado com alguma dúvida, e depois a gente segue fazendo todas as divisórias iguais. Lembrando, ó, que aqui a gente tem que fazer aquela finalização. Antes de fazer com outra cor aqui, eu vou fazer aqui rapidinho para mostrar para vocês. E depois eu vou fazer com mais calma com a outra cor, para que vocês vejam bem como é que faz. Só para não esquecer. E agora é só esconder a pontinha aqui. Peguei aqui o Amigo Love, ele é um pouquinho mais fininho, mas é só para que vocês consigam enxergar melhor, por ser uma cor mais contrastante. Então, o que a gente fez, né? A gente conta aqui qual será a distância. Viemos aqui embaixo, no pezinho do ponto. Vou pegar só um pontinho aqui e introduzimos a agulha. Deixamos aqui uma pontinha e puxamos o fio aqui pra frente, fazendo uma alcinha. Depois de fazer essa alcinha, a gente vem aqui em cima. Aqui tem os pezinhos do ponto. Depois aqui tem o outro ponto, ali tá o outro ponto. A gente pula esse pontinho aqui e vai no pezinho dele. Saindo ali na parte de trás, um ponto acima. Laçamos o fio e trazemos aqui pra frente, passando por dentro para fazer um baixíssimo. Agora a gente vai aqui no próximo pezinho do ponto, pulamos ele, vamos aqui no próximo pezinho, saindo aqui atrás, mais acima. Laçamos o fio, trazendo aqui pra frente, fazendo um baixíssimo. E agora a gente segue fazendo isso até lá em cima. A melhor referência é a parte de trás. Se tiver alguma dúvida, olha aqui pra trás, tem que ficar essa costurinha aqui bem certinho, como tá ficando aqui do outro lado também, onde a gente fez. Fica bem discretinha, mas ela tá ali. Ali também e aqui. Aqui, nessa outra ponta, aqui tá a pontinha do fio. Eu introduzo a minha agulha por baixo aqui, das alcinhas do primeiro ponto que eu fiz, e puxo essa pontinha aqui pro outro lado. Depois eu venho aqui atrás, insiro a minha agulha aqui em algum ponto, só para que essa ponta saia ali no pezinho do ponto, para que eu volte com essa pontinha aqui ali dentro, completando esse pontinho aqui, que assim ele fica com continuidade, ele começa aqui embaixo e vai até lá em cima, dá um acabamento mais bonito do que deixar esse daqui sem. Então, é isso que a gente fez. A gente imitou esses pontos aqui da frente, fazendo isso. Como o fio é da mesma cor, ele vai ficar bem discreto e a gente esconde ele aqui entre os pontos e não vai aparecer. Então, basicamente é isso. Vou desmanchar aqui e vou seguir fazendo da mesma cor. Então, aqui eu vou fazer a divisória aqui, depois vou fazer aqui, vou fazer aqui também e eu volto pra gente fazer a próxima etapa junto. Concluí aqui as divisórias dos meus bolsinhos, até fiz uma a mais aqui, porque aqui já é o espaço suficiente para tesourinha, então fiz um bolsinho extra. Agora, a gente vai fazer a finalização aqui na lateral até lá a ponta de cima. Para isso, eu volto aqui com a minha agulha e o fio e venho aqui do jeito que a gente já vinha fazendo. Ah, lembrando, né, que aqui tem que ter sempre a mesma quantidade de pontos baixíssimos em todos os bolsinhos, para que a gente tenha certeza que estamos fazendo do mesmo tamanho. Não vai ficar aqui uma parte mais para cima, né? Aqui desse lado, a gente também vai fazer pontos baixíssimos. Aqui a gente fez pontos baixíssimos no meio do trabalho e aqui vai ser bem no cantinho. Então, eu viro aqui, introduzo a minha agulha de um ladinho e do outro ladinho também. Então, vou fazer aqui casadinha aqui as carreiras. Depois de introduzir a minha agulha aqui, eu pego o meu fio e puxo aqui por dentro. Lembrando de deixar aqui uma pontinha para fazer aquela mesma finalização que a gente fez ali nas divisórias.
E agora eu venho aqui no ponto da frente, por baixo das alcinhas dele e no de lá. Pego o fio do rolo e faço aqui um ponto baixíssimo. Venho no da frente e vou no de lá também. Eu já fui nesse aqui, falta aí nesse da frente, não dá pra pular nenhum. Puxo o fio do rolo e faço um ponto baixíssimo. Tô fazendo aqui nessa direção, mas vocês estarão trabalhando assim, né? Então, agora eu insiro aqui no da frente. Vou no da frente ali também. Que é sempre em frente ao fio aqui. E faço um ponto baixíssimo. Vou aqui no da frente, ali também, e faço outro ponto baixíssimo. E vou fazer isso até chegar ali em cima. Quando eu chegar aqui em cima, eu volto pra gente fazer junto. Chegando aqui no último, então, vou inserir aqui a minha agulha nas alcinhas aqui desse e no de lá também, como a gente já vem fazendo. Agora, já posso tirar aqui meu marcador. Pulo aqui pra cima, como a gente já vem fazendo aqui também. Venho aqui no de lá, só que aqui a gente tá pegando só nas alcinhas de cima. E faço um baixíssimo. E agora eu vou seguir fazendo baixíssimo até o final dessa carreira. Aqui embaixo já ficou unido, o bolsinho aqui já ficou fechadinho. E aqui é só eu seguir fazendo os baixíssimos como eu já tava fazendo, só que não tem o outro lado. Então, aqui para cada alcinha aqui da lateral, eu vou fazer um ponto baixíssimo até chegar aqui do outro lado nessa pontinha. Quando eu chegar aqui, eu volto. Finalizei aqui a carreira de pontos baixíssimos. Falta fazer essa finalização e essa daqui. Aqui eu fiz o último ponto baixíssimo, cortei meu fio, faço uma correntinha e puxo a pontinha aqui por dentro para que ela passe aqui. Passou, viro o meu trabalho e escondo essa pontinha aqui entre os pontos na parte de trás, do jeitinho que a gente já vem fazendo. Eu vou esconder aqui essa pontinha e já volto pra gente fazer a finalização ali do outro lado. Já escondi aqui essa pontinha, escondi aqui do lado de trás. Então, essa finalização é a mesma coisa que a gente fez ali nos outros. A gente vem aqui na alcinha do ponto da frente e puxa essa pontinha aqui por dentro, trazendo ela de novo aqui pro mesmo lugar. Então, eu passei aqui por dentro, ela tem que voltar aqui no mesmo lugarzinho, que é bem aqui. Ela saiu daqui. Ó, ela tá aqui e ela saiu daqui. Então, é pra cá que eu quero que ela volte. Então, eu puxei ela aqui por dentro, aqui desse pontinho da frente, por baixo dele. Eu venho aqui entre algum ponto, só para introduzir a minha agulha ali. E trago essa pontinha aqui por dentro. Trouxe ela aqui por dentro, tá feita a finalização. Agora é só eu esconder ela aqui na partezinha de trás. Então, eu vou esconder ela aqui entre os pontos. E eu já volto pra gente fazer a finalização ali do outro ladinho. Agora, eu vou seguir escondendo aqui. Depois a gente faz aqui o acabamento nessa lateral. Esse ladinho aqui, então, está finalizado. Agora, a gente vai fazer a finalização desse outro lado aqui. Para isso, a gente vai usar os pontinhos aqui do canto. Da mesma forma que a gente fez aqui, a gente vai fazer desse lado aqui também. Nós vamos usar só as alcinhas aqui do canto. Só que agora a gente vai estar trabalhando desta forma aqui. Para fazer isso, então, a gente vem aqui na lateral. Aqui estão os meus pontinhos na lateral.
Vou introduzir a minha agulha embaixo de um desse lado e por baixo do outro lado, só nas alcinhas. Deixo uma pontinha aqui para finalização, deixo aqui um pouquinho compridinha, trago aqui o fio para frente. E agora eu vou fazer os baixíssimos, introduzindo aqui nas alcinhas. Introduzi nessa daqui desse lado, introduzo na do outro lado também. Laço o fio do rolo, deixando a pontinha aqui do início pra lá. E trago aqui por dentro. Dessa forma, eu tô unindo um lado com o outro. Aqui eu já fiz, venho no da frente. Aqui eu já fiz, venho no da frente também. Venho no da frente, ali no da frente também. E vou seguir fazendo até o finalzinho. Então, vou seguir fazendo aqui, quando eu chegar aqui eu tiro o meu marcador, passo aqui pra cima e faço até essa ponta aqui. Exatamente do mesmo jeito que a gente fez ali do outro lado, só que a gente tá fazendo nessa direção aqui. Que é para que eles todos fiquem assim, na mesma direção, porque se eu tivesse feito o contorno, ela ficaria aqui ao contrário, daí não ia ficar legal. Então, eu vou seguir aqui fazendo, vocês fazem aí, até chegar aqui na pontinha. Quando chegar aqui, a finalização é a mesma que esse outro lado aqui. Cheguei aqui no final, já cortei aqui o meu fio, faço uma correntinha e puxo a agulha para que a pontinha passe ali por dentro. Depois, é só virar aqui o trabalho e esconder aqui na parte de trás. Lembrando de não puxar aqui para não entortar, tem que deixar bem certinho aqui. Vou seguir aqui escondendo e eu já volto pra gente fazer a finalização lá embaixo. Concluí aqui essa parte de cima, já escondi as pontinhas. Aqui tá finalizado. Agora só falta a gente esconder essa pontinha aqui. Primeiro a gente faz aquela finalização, introduzindo a agulha aqui por baixo das perninhas do ponto da frente. Puxamos a pontinha aqui por dentro. E agora a gente vai voltar com ela ali pro mesmo buraquinho. Ela tá saindo aqui, então eu vou introduzir a agulha ali, onde ela saiu, pra retornar com ela por aqui. Fazendo aqui a finalização, que é o que a gente já fez aqui em todas essas partes. E agora eu escondo essa pontinha aqui entre os pontos na parte de trás. E eu vou esconder aqui e já volto. Agora a peça está finalizada, aqui nos bolsinhos ficou assim. O outro lado eu já mostrei, né, que tá finalizado aqui também, fica assim. E agora a gente já pode utilizar a nossa peça. Eu vou mostrar aqui pra vocês como que ficou com as agulhas. Então, eu posso ir colocando as minhas agulhas aqui nos bolsinhos. Aqui é o bolsinho extra. E aqui pra minha tesourinha. Ficou dessa forma aqui. Vou colocar a tesourinha aqui um pouquinho mais pra cima, só pra dar pra visualizar. E ela ficou assim, ficou um amor. Então, a peça finalizada ficou assim. Se vocês quiserem fazer bolsinhos em outros lugares, vocês podem fazer eles maiores, menores, como ficar mais funcional aí pra vocês utilizarem. E eu posso carregar ela para o lugar que eu quiser. Posso tanto colocar lá no sofá, quanto fechar aqui e levar ela para outras partes da minha casa. Espero que você tenha gostado e até a próxima!